Às vezes, a gente acaba prestando tanta atenção em uma parte do que está acontecendo que acaba perdendo a noção do todo. Quando eu comecei a ver Queer Eye, foi exatamente isso que aconteceu. Segundo o IMDb, a premissa do programa é a seguinte: 5 homens gays são experts em áreas diferentes e ajudam homens héteros a refinar os seus guarda-roupas, seu cuidado de si, sua dieta, suas buscas culturais e a decoração de sua casa. Nesse processo, eles falam sobre as diferenças, sobre aceitação, sobre diversidade e sobre amor. Por si só, isso já não seria pouca coisa, mas se eu escolhi fazer um vídeo a respeito disso, você já deve imaginar que o que eu acabei encontrando nesse programa vai um pouco além disso. Uma das coisas com que quase todo mundo concorda é a importância de viajar. Ter contato com outras culturas ajuda a conhecer outras formas de viver, outras formas com que as pessoas definem quem elas são. Isso ajuda a aprofundar a nossa percepção sobre as pessoas, suas ideias, seus sentimentos e seus valores. Quando a gente quer conhecer um povo, quais são as primeiras coisas que a gente busca? A comida, a arquitetura, a aparência, a forma de vestir, a forma de encarar a vida, os objetivos que eles têm, os sonhos que eles têm. Essas são algumas das coisas mais importantes de se conhecer a respeito de uma cultura. Elas são fundamentais para fazer de uma sociedade aquilo que ela é. Acontece que essas são exatamente as 5 especialidades do Fab Five, os 5 protagonistas do Queer Eye. As pessoas que são ajudadas pelo grupo, eles chamam de heroes, de heróis. Ao longo do tempo em que esses heróis renovam, repensam e recriam os seus hábitos alimentares, a sua casa, seu guarda-roupa e o seu cuidado de si, a vida que eles vivem, aos poucos vai se transformando. Eles ficam mais leves, mais confiantes, mais abertos para os seus sentimentos. Eles melhoram os seus relacionamentos, a sua saúde, o seu amor próprio e a sua autoestima. Nas suas aulas sobre a hermenêutica do sujeito, Michel Foucault afirma que, depois de René Descartes e toda essa geração da filosofia, cuidar de si é uma ação tratada predominantemente como algo egoísta e sem conteúdo moral. O Foucault vai buscar então em Sócrates e outros gregos da antiguidade a ideia de cuidar de si como uma ação eminentemente moral. Ele defende que muitas pessoas veem o cuidado de si como algo egoísta porque têm uma noção errada do que deveria significar cuidar de si mesmo. Para Foucault, isso significa conhecer a si mesmo, para a partir desse conhecimento se transformar em um ser verdadeiro, ou seja, um ser que vive a sua verdade. É um trabalho lento, longo e laborioso de examinar e estudar a si mesmo, através de ideias e ferramentas da filosofia, para entender sem atalhos qual é a sua forma de existência mais verdadeira. Um exemplo disso vem nas ideias de Sêneca, quando ele propõe que se acorde de manhã e pense quem é a pessoa que eu quero ser, e antes de dormir, lembrar de que formas eu fui essa pessoa e de que formas eu não fui essa pessoa ao longo do dia. Para o Foucault, era importante tentar sair do piloto automático de encarar que a forma com que a gente vive é a única forma possível e verdadeira de se viver. Pelo contrário, através da filosofia, ele vai buscar outras formas mais verdadeiras de construir a nossa vida. Essa é uma das muitas formas com que a arte pode nos ajudar, pode ser útil. Se, por um lado, é verdade que a arte pode existir como um fim em si mesma, ou seja, como o objetivo aonde a gente quer chegar, por outro lado, a arte também pode nos ajudar em vários outros aspectos da vida. É claro que tem muita gente que tem dificuldade em entender a importância da arte. O pensamento da maior parte dessas pessoas é mais ou menos assim: se todos os garis do mundo parassem de trabalhar, em uma semana as cidades viveriam no caos. Se todos os médicos parassem, a saúde de todos seria comprometida. Se todos os professores parassem, a longo prazo a nossa cultura estaria comprometida, mas a curto prazo várias pessoas não poderiam nem trabalhar porque alguém ia ter que ficar com as crianças. Agora, se todos os pintores do mundo parassem de pintar, qual seria a consequência?
A curto prazo, a consequência realmente não seria tão grande, mas tem um erro fundamental nesse tipo de pensamento. É o erro da especificidade. Deixa eu enquadrar essa questão de uma forma um pouco diferente. Se todos os plantadores de morango parassem de trabalhar, qual seria a consequência? Bom, a gente provavelmente poderia viver sem morango. Agora, a gente não poderia viver sem comida, porque algum alimento a gente precisa. Dá para pensar na arte mais ou menos da mesma forma. É claro que a gente poderia viver sem pintores abstratos, mas como seria a nossa vida sem nenhum tipo de artista, sem nenhum tipo de arte? Essa ambiguidade da arte, em que ela pode ser vista como um fim em si mesmo ou como uma coisa útil para fora de si, ocupa faz séculos, milênios, a cabeça de artistas, filósofos e amantes da arte. Nietzsche era um amante da arte, e se por um lado ele dizia que Art is the supreme task and the truly metaphysical activity in this life. Por outro lado, ele também dizia We possess art, lest we perish of the truth. O mesmo acontece com outros escritores como Oscar Wilde, que, se por um lado dizia que All art is quite useless. Mas por outro lado ele também dizia It is through art and through art only that we can realize our perfection. Through art and art only that we can shield ourselves from the sordid perils of actual existence. Essa questão volta milênios no tempo e vai até a Grécia Antiga. A Grécia não era um país, eram várias cidades-estados que tinham culturas mais ou menos parecidas e falavam a mesma língua. Sobretudo depois de essas cidades terem que se unir para derrotar os persas, eles começaram a entender que esses povos que falavam grego eram povos mais ou menos parecidos. E para quem não falava grego, eles tinham uma outra palavra. Quando os gregos da antiguidade ouviam pessoas de outros povos falando, eles não entendiam nada. Tudo soava como bar, 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 bar. E é daí que surgem as palavras bárbaro, barbarismo, barbárie, porque o que essas pessoas falavam, para os ouvidos gregos, parecia um monte de bar, bar, bar. Então, essa é a etimologia da palavra barbarismo. Essa é a origem da palavra. O bárbaro é aquele que não fala a nossa língua. Agora, a gente pode levar essa expressão para um sentido um pouco menos literal, quando a gente pensa em não falar a nossa língua no sentido figurado, no sentido de não se comunicar bem. Pensando assim, barbárie é quando a gente não consegue dialogar e tudo que sobra sem o diálogo é força bruta. É um erro pensar na barbárie como um povo que a gente não entende. Pensar que a gente é civilizado, bárbaro é o outro. Isso só gera mais preconceito e mais falta de entendimento. É muito mais produtivo a gente pensar na barbárie como a situação de violência que nasce dessa falta de entendimento. Nos anos 70 e 80, a Filadélfia tinha um problema muito grande com pichação. Vários locais da cidade eram meio abandonados, o que fazia com que eles ficassem cheios de pichações, o que fazia com que eles ficassem ainda mais abandonados. Os governantes não sabiam como lidar com essas pessoas que estavam pichando, porque eles viam essas pessoas como bárbaros. Agora, a partir do momento que uma mulher artista começou a tomar conta do departamento de combate à pichação, a política começou a mudar, porque ela resolveu ir atrás dessas pessoas e tentar entender essas pessoas, e ao invés de usar o orçamento para mandar pintar as paredes de cinza, ela começou a usar o orçamento que ela tinha e buscar ajuda, inclusive na iniciativa privada, para contratar excelentes grafiteiros, para entrar em contato com as comunidades e criar murais que representassem os ideais daquela comunidade e representassem a história e a identidade daquela comunidade.
A comunicação que começou a surgir a partir daí tornava possível que aquelas pessoas entendessem umas às outras o suficiente para ver a necessidade comum de dignidade através de uma linguagem compreensível e bonita que retrata as pessoas que não têm muita representatividade e incentiva a melhora da sua autoestima, do seu amor próprio e torna essas pessoas visíveis para outros membros de outras comunidades. O número de pichações diminuiu muito, mas muitos outros indicadores sociais da cidade melhoraram a partir disso. A criminalidade caiu, o desemprego caiu, a depredação do patrimônio público diminuiu e vários locais que antes eram abandonados se tornaram pontos turísticos, inclusive incentivando a economia local. Para a maior parte das pessoas que fala sobre Queer Eye, parece muito claro que a representatividade e o contato entre pessoas diferentes salta aos olhos. Aliás, isso está até no nome do programa. A representatividade que o Queer Eye traz é realmente muito importante. Ela é uma aula de aceitação, de admirar e celebrar as diferenças. Nesse sentido, tem algo em que o Queer Eye lembra muito os murais da Filadélfia. A vida das pessoas se transformando através da comunicação, da visibilidade, da aceitação. Isso é muito importante e isso é muito bonito. Mas tem uma outra coisa que pode acabar passando um pouco despercebida e que também é muito bonita e muito importante. Queer Eye é tanto uma celebração da aceitação, do amor e da diversidade, quanto um exercício do poder da arte. Em parte porque o programa em si é uma forma de arte, mas principalmente porque é através da arte que os heróis se conectam com os Fab Five, com seus objetivos, com as pessoas que amam e consigo mesmos. É através da arte que os heróis aprendem a viver a sua vida de forma mais saudável e verdadeira. E é a partir dela que todos que assistem o programa exercitam o seu olhar para os outros. Sem a arte, é provável que vários desses heróis nunca fossem olhar para 5 homens gays com o carinho, a aceitação e a atenção com que eles olham. Sem a arte, é também provável que esses 5 homens gays nunca fossem olhar com o mesmo carinho para um policial da Geórgia que fazia campanha para o Trump. É através da arte que essa mágica acontece. A arquitetura que emoldura os seus dias, o prato que você prepara com carinho para alguém que ama, seja uma outra pessoa ou você mesmo, em uma data especial, seja no Natal ou numa terça-feira à noite. As roupas, os seus cortes, cores, formas, texturas, contextos. E uma forma de arte que não deve ficar esquecida, o cuidado de si, seja no corte de cabelo que vai alimentar a sua confiança ou em uma conversa em que você se comunica com a sua história e com os seus planos, para que a falta de diálogo consigo mesmo não faça de você o seu próprio bárbaro.